Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Está começando mais um programa Vamos Falar de Amor, do podcast. Meu nome é Carito. Estou com a minha entrevistanda, a minha convidada, Fernanda. Ela que é graduada em Psicologia na Unip, é especialista em cuidado hospitalar no HC de São Paulo e cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein. Atualmente ela cursa mestrado de gerontologia, está cursando, e sua linha de pesquisa é o luto não legitimado dos profissionais de saúde. Queria que ela se apresentasse um pouco para a gente. Olá, eu não sei se a pronúncia é Caliton ou Caliton, não sei, mas Como? É Caliton. Caliton, então tá bom. Caliton, agradeço aí o seu convite, a oportunidade de estar aqui com você, com quem vai acompanhar, né, o seu programa, com os ouvintes, com todo mundo que está participando. Como o Caliton falou, né, eu sou psicóloga, eu sou aqui do estado, né, e da cidade de São Paulo, então o meu CRP aqui é da capital de São Paulo. Eu sou psicóloga há 7 anos, sou psicóloga clínica, eu trabalho na área hospitalar também há 7 anos, né? Então, sou especialista em psicologia hospitalar pelo HC, aqui de São Paulo. Trabalho com cuidados paliativos, adoecimento, morte, luto. E atualmente eu faço mestrado em gerontologia aqui pela USP, estudo aí os processos de envelhecimento, os processos de luto, né? Em torno os processos de luto, de perdas e luto, né, em torno do envelhecimento, e estudo aí também, a minha linha de pesquisa é voltada ao luto não legitimado, principalmente o luto não validado, não reconhecido, não legitimado dos profissionais de saúde. Na clínica, né, eu atendo aí as maiores demandas relacionadas a adoecimento, perdas e luto. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Isso é ótimo, eu agradeço. Então, como que ela é especialista em perdas e lutos em si, na análise de profissionais de saúde, né? Luto não legitimado dos profissionais de saúde em si. Então, nosso tema será sobre lutos e perdas. Quando a gente pensa em perdas e lutos, quando a gente perde alguém em si, a gente lembra muito da pessoa em diversos lugares que a gente anda, do memórias que a gente tem dela, não só a pessoa, mas alguma experiência ou algum pet em si também, alguma coisa. A gente lembra através de livros, de coisas, objetos, mas quando a gente perde alguém, a dor às vezes é insuportável em si. A dor é tão insuportável que você acaba falando para outra pessoa que não consegue lidar com essa dor. E outra pessoa fala para você que, olha, você precisa ser forte neste momento. Você precisa ser forte e aguentar firme. Mas a única coisa que você deseja disso é não ser forte. Você queria, nesse caso, por exemplo, queria ser apenas continuar sendo filha. E isso acaba sendo difícil. Quero que você comente um pouco sobre isso. Uhum. O luto, né, ele é um processo que ele tem que ser vivido e não superado, né? As pessoas, elas acabam tendo uma ideia do luto como algo que precisa ser esquecido, que precisa ser superado, que aquela pessoa ou aquela coisa que foi embora precisa ser deletado, né? E isso é um reflexo da nossa sociedade, né, e da forma que a nossa sociedade lida com as questões relacionadas à finitude, morte e luto, né? Viemos ali de uma pandemia, onde nós presenciamos ali diariamente questões relacionadas à perda e ao luto, mas ainda somos uma sociedade que tem muitas dificuldades e muitos tabus para falar disso, né? Então é um assunto ainda muito velado, então não pode falar de morte porque chama morte, porque atrai. Não pode ficar pensando se vai ser cremado ou enterrado, porque não é hora de pensar nisso e vamos seguir, tem que viver, aproveitar a vida como se isso nunca fosse acontecer. Então, isso tudo é um reflexo, né, da angústia existencial mesmo de falar e de tocar nesse assunto, né? Quando a gente passa por uma perda, seja um luto ali de uma morte concreta de alguém que morreu, ou quando a gente perde algo, né? Uma casa, um relacionamento, um animal de estimação, um bem patrimonial, um emprego, né? Ou as perdas relacionadas ao ciclo da vida, né? A infância, a puberdade, a menopausa, a aposentadoria, enfim. Quando a gente perde,
a gente passa por um processo de readaptação, né? O luto, ele é um processo de readaptação. Eu preciso aprender a viver, né? Continuar vivendo sem aquela coisa, sem aquela pessoa. Mas é um processo gradual, né? Antes eu tinha aquilo, agora eu não tenho. Então eu vou precisar me reinventar, eu vou precisar me reconstruir, eu vou. É igual uma criança, eu vou precisar aprender a viver, né? E isso leva tempo, isso é um processo gradual, você vai aprendendo ali dia após dia, né? E aí, por que, que a gente fala que o luto ele é muito solitário? A pessoa que ela é enlutada, ela é muito solitária. Por que, que ela se isola? Por que, que ela gosta de ficar mais sozinha? Por que, que ela deixa de frequentar festas, ambientes familiares? Porque é isso, né? As outras pessoas não entendem o que eu tô vivendo, não entendem a minha dor, não entendem o sofrimento e não vai entender, né? Porque é seu, né? Não tem o luto, ele não tem uma forma de ser vivido, ele é subjetivo, cada um lida do jeito que consegue, né? Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, depende muito, né, do que foi perdido, de quem foi perdido, que vínculo era aquele. Tudo isso influencia. Então, o luto, ele é único para cada pessoa, né? E aí, às vezes, né, quando você vai falar, quando você vai compartilhar, quando você vai expressar, as pessoas elas podem ser inadequadas, né? Às vezes elas acabam falando coisas ali, olha, mas você tem que seguir, você tem que ser forte, mas você não pode parar a sua vida por causa do sofrimento, né? Ah, mas espera aí, por causa de um emprego, você arruma outro. Ah, mas você tá chorando por causa da casa, você tem saúde, já já você conquista outra, né? Ah, mas era um cachorro, né? Viveu 15 anos com você, tá bom, o cachorro tava velho, né? Mas era só, tava dentro da sua barriga. Você perdeu na gestação, você nem conhecia essa criança ainda. Você é nova, já já você tenta de novo, né? E às vezes as pessoas elas acabam falando isso não porque elas são más, porque elas são ruins, porque para eu conseguir sustentar a dor do outro, eu preciso entrar em contato com aquela angústia. E a gente não quer, porque é um assunto velado, tem que ficar longe, tem que ficar distante, né? Então eu não vou querer ouvir você ali sofrendo porque você perdeu um bebê na sua barriga. Eu vou querer manter aquilo ali distante, porque aquilo ali é ruim, é sofrido, é muito. Então aquilo ali tem que ficar distante, né? E aí às vezes as pessoas acabam tendo essas falas inadequadas. Por que elas têm essa fala, elas possuem essas falas? Porque é isso, para eu conseguir cuidar da sua dor, eu vou precisar estar na sua dor. E eu não quero, isso é longe, isso tem que ficar longe, né? É um assunto velado. E aí, como eu não consigo estar em contato, eu não consigo cuidar de você, eu não consigo te ouvir. E aí eu saio falando o que eu quero na intenção de te confortar, né? E às vezes esse conforto, ele acaba sendo mais sofrido, né? As pessoas enlutadas, né, elas trazem muito na clínica, nos atendimentos comigo, olha, eu preferia nem ter conversado, eu preferia nem ter falado. Então hoje, quando tem um evento lá, eu nem vou mais. Porque eu chego lá, as pessoas perguntam, eu quero falar, aí eu choro, aí eu falo assim, aí fala que eu tenho que superar. Então eu prefiro nem ir, eu prefiro ficar sozinha, né? Uhum. É, a gente percebe bastante quando a gente perde alguém, outra pessoa vem confortar a gente e essa forma de repudiar, né, o luto. Ah, esquece, vive a vida e tudo mais. Vamos viver a vida, deixa isso pra lá. Mas a questão é que existe um sintoma nisso, né? A perda e o luto. Que é o sintoma é a saudade. A saudade não é um sentimento, mas é um sintoma que a gente, querendo ou não, a gente acaba ficando preso na saudade. Só que esse ficar preso e não viver o presente é um perigo também, né? E como que a gente pode lidar com essa saudade do outro em si, nesse caso? Primeiro, entendendo que é um processo. Eu não vou começar um processo de luto evitando a saudade. Ou Uhum. entendendo que a saudade é um problema. Não é. Você vai sentir saudade e falta a vida toda. A partir do momento que você perde um ente querido, você vai lembrar dessa pessoa a vida toda, enquanto você existir. O que vai acontecer é que você vai lembrar dessa pessoa de diferentes formas, em diferentes momentos da sua vida, né? Quando a gente estuda o luto, a gente estuda baseado naquele modelo dual do luto, né?
onde a gente tem dois polos ali, que a gente fala que são os momentos voltados à perda e os momentos voltados à restauração, né? Quando você vive ali o início daquela perda, você vai estar muito no polo da perda. A lembrança, o rompimento de vínculo é algo que quebra ali no meio. Seja alguém que vai embora, seja uma relação, seja um desligamento do emprego, seja uma mudança de país, de cidade, uma perda gestacional. Acabou, rompeu. Eu estava vivendo de um jeito e do nada passei a viver do outro. Novamente, lidar com isso é um processo. E você vai começar a lidar com a falta. Então você vai lembrar, você vai questionar, né? O luto, ele é multidimensional. Ele não afeta só as emoções. Ele afeta você por inteiro. Então o luto, ele tem sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos, sintomas espirituais, né? Então eu começo a questionar a minha fé, eu começo a questionar o que eu acredito, eu fico perdida, eu fico desconcertada, eu começo a esquecer das coisas, eu não durmo mais ou eu durmo muito, ou eu paro de comer ou eu como muito, né? Eu me isolo, então a dimensão social também, às vezes uma dimensão socioeconômica, essa pessoa não consegue retomar as atividades profissionais, perde emprego, né? Às vezes acaba tendo que lidar com dívidas, né? Então o luto, ele é multidimensional, ele afeta, né, o ser humano em diversas dimensões, né? A saudade, ela não é um problema e ela nunca vai ser. A questão é como que eu lembro daquilo, né? Então, no começo, né, e o começo ele é muito subjetivo, para algumas pessoas pode ser um mês, para algumas pessoas podem ser 5 meses, para outras pessoas pode ser um ano, né? Porque luto não tem prazo, não tem validade, não tem prazo para sofrimento. Cada um é cada um. Nós somos diferentes, né? Então, no começo, você vai ficar muito na saudade, na falta, né? Chegar em casa, lembrar que aquela pessoa estava ali, né? O próprio processo de mumificação que a gente fala, né? Se desfazer das coisas da pessoa, da roupa, dos objetos, tudo isso é dor, tudo isso é saudade, tudo isso é lembrança. Não tem como você enfiar tudo dentro de uma caixa e falar, ai, tá ok, morreu, eu tenho que lidar. Não, eu vou lembrar, eu vou pegar essa peça de roupa, eu vou cheirar, né? E o cheiro vai me lembrar, é o cheiro do shampoo, é a caneca que tomava café junto, é aquela toalha que ficou lá na mesa que foi o último café da manhã e o almoço. Então tudo isso é lembrança. No começo, isso fica muito mais assim agudizado e angustiante. Então no começo você vai lembrar e você vai sentir falta de uma forma mais doída, né? Porque tá no começo, né? O porquê que aconteceu comigo, mas por que teve que ser essa pessoa? Mas, poxa, tanta gente ruim no mundo, fulano era tão bom, por que teve que ser fulano? Então é muito questionamento, é muito e se, né? E se eu tivesse chegado em casa antes? E se eu tivesse ido aquele dia? E se eu tivesse levado no médico antes? E se eu tivesse trocado? E aí é muito e se, tem muitas lacunas no começo. E a gente vai tentar preencher essas lacunas. Por isso que o peso é muito grande. O que vai acontecer? Como a gente falou lá no começo, o luto ele é uma readaptação. Você vai aprendendo a conviver com essa perda. Não é que você vai aprendendo a excluir a saudade e a perda. Você vai aprendendo a trazer essa perda para sua vida, só que em outro lugar. É igual quando você recebe um móvel novo na sua casa. Você tem que organizar a sua casa para encontrar um lugar para aquele móvel. Então, comprei uma mesa nova. Tá, só que quando ela chegar, do jeito que a minha casa tá aqui, não vai caber. Então eu vou ter que arrumar essa casa antes para entender onde essa mesa vai ficar. Aí a mesa chega, aí eu coloco essa mesa em algum lugar, ok, tá tudo lá dentro, né? Então o luto ele não é excluir a perda, esquecer, mas é trazer isso para um novo lugar. Mas isso é gradual, isso é aos poucos. Conforme a pessoa vai vivendo o luto, de novo, né? Não é superar. Conforme a pessoa vai vivendo o luto, não é que a saudade vai ficando menor. A saudade vai tendo um outro sentido. Né? Você vai atribuindo sentido. Você vai amadurecendo com a perda, tá? E longe do discurso motivacional de que a gente aprende na dificuldade, longe disso, né? Mas você vai amadurecendo no sentido de que você vai aprendendo a conviver com aquilo. Olha, não tem como eu mandar essa dor embora. Não tem como eu esquecer aquela pessoa. Tá, o que eu vou fazer com isso agora? E aí você vai aprendendo, né? E aí a saudade não é que ela vai ficando mais fácil,
Ela não vai ficando mais leve, mas ela vai tendo outro sentido, né? E aí você passa a viver e aí você fala, caramba, já passou um ano, já passou dois, poxa, consegui voltar a trabalhar, consegui namorar de novo, algo que pra mim Uhum. lá atrás era impossível, consegui ter outro bichinho de estimação, né? E aí você vai adaptando, né? Quando você perde algo em alguém, essa dor ela fica gigantesca. Conforme você vai vivendo o luto, não é que ela vai diminuindo, outras coisas vão tomando outras dimensões. Então, sua vida profissional começa a tomar mais espaço, sua vida pessoal, os seus vínculos, né? Aí você vai para o polo da restauração, você vai retomando a sua vida aos poucos. E aí dá a sensação que a saudade e a perda tá menor, mas não tá. Tá ali, do mesmo jeito, mas você foi crescendo diante daquilo, né? Então a saudade, a falta, o vazio, né? Os enlutados falam muito nos atendimentos. Fernanda, é como se fosse um vazio, né? E o que que eu falo? Não é como se fosse um vazio. É um vazio. É um buraco, né? Ah, eu olho assim, eu ponho a mão no meu peito, parece que tem um buraco. Não, não parece, tem mesmo. Mas é verdade, é um vazio, é um buraco. E eu preciso te dizer que isso não vai ser tampado com nada, não vai ser preenchido com nada. Mas vai chegar no momento da sua vida que você vai olhar para isso de uma outra forma, né? A saudade, ela vai chegar uma hora que ela vai ser menos angustiante, né? E mais sentimental, mais, né? É mais afetuosa, mas não é agora. Agora vai sangrar pra caramba, né? E aí lá na frente você vai olhar para isso de um outro jeito, mas não é agora. Agora vai doer muito, né? É, verdade. Gostei. Construindo essa questão da saudade em si, a gente pode pensar em alguns teóricos para ampliar a discussão. Igual o próprio Freud falava que a melancolia e o luto, eles têm uma linha tênue, né, e andam juntos, querendo ou não. Uhum, A uhum, moeda é a mesma face, querendo ou não. A mesma moeda em faces diferentes, na verdade. uhum, É igual a... O luto é a saudade da perda em si, né? Já a melancolia é o processo psíquico que a gente acontece, igual a melancolia, eu perdi alguém, mas eu não consigo fazer o que eu estou fazendo, as atividades que precisam ser feitas, é um processo de melancolia, um estado psíquico que a gente sente quando perde alguém em si. E o próprio Emery, o psicanalista Emery Herman, falava que a saudade em si é um agarramento, um apego que a gente tem naquilo. É como a criança tem um apego por alguma coisa, sabe? A gente tem apego que um dia aquilo deu prazer em si pra gente. E muitas vezes a gente fantasia do, como você disse, que é o e se, né? O paradoxo do e se. Não existe o e se. Existe apenas o presente e o passado, querendo ou não, não tem como voltar, não existe um balcão de segundas chances na vida nossa em si. E esse apegamento gera em si uma fantasia nossa de que, e se eu tivesse dito, mas eu te amo, se eu tivesse saído de maneira diferente, se eu não tivesse feito aquilo, como você disse, se eu tivesse levado no hospital, mas não existe esse e se. E a gente fica preso nesse si e a gente constrói uma realidade que não existe, e não tem como existir, uma fantasia, para a gente confortar a nossa saudade. E já outro autor, que é o Vladimir Jakelevich, que ele fala que no livro dele, em algum lugar do Inacabado, que o passado ele é irrevogável. O passado é irrevogável, querido Adão. Não tem como simplesmente, eu quero revogar meu passado, reconstruir. Igual o filme Questão de Tempo, lá do cara que vai no guarda-roupa, por exemplo, e ele quer voltar ao passado, reviver tudo aquilo ou mudar alguma coisa. Pra ele ficar com a mulher que ele queria e outras coisas. Ou viver com o pai que acabou de morrer, né? uhum. Por causa do câncer. Mas o passado revogável e tentar ressuscitar é como tentar pegar numa sombra. Uma sombra que a gente pode tentar ali fazer de tudo. Tentar pegar aquela sombra, mas não tem como fazer que pegar uma sombra. É impossível pegar uma sombra em si. O que você disse é trazer essa saudade como uma bússola para guiar a gente para viver de maneiras melhores do que antes. Trazer o senso de culpa
para um novo senso de, olha, se eu fiz alguma coisa errada no passado, eu posso melhorar nas próximas relações em si. Né? Eu quero que você discuta esse chuva de ideias. Uhum. Quando a gente pega os autores, e vale lembrar que cada linha ela tem um tipo de pensamento. Né? Hoje a gente estuda o luto muito distante da ideia freudiana, né? Então, o Freud ele fala muito do objeto de desejo, do objeto perdido, mas hoje a gente não fala mais. Quando a gente pega a conferência de Freud de luto e melancolia, é muito distante do que a gente estuda e fala sobre o luto hoje. Porque é outra época, né? Freud, não, ele era psiquiatra, ele trabalhava com uma outra ideia de luto, né? Hoje, como a gente usa o modelo dual do luto, né? A gente tem o Bowlby, né? O Bowlby, ele criou a teoria do apego, né? Inclusive, a gente estuda muito o luto baseado na teoria do apego. Quando a gente nasce, a gente precisa de um apego seguro, né, para dar conta das nossas necessidades básicas, né? Geralmente essa figura primária é a figura da mãe, do pai, essa figura de cuidado, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente faz disso uma base segura e a gente passa a desenvolver outros vínculos, né? O luto, ele é um rompimento desse vínculo, né? E o luto, ele traz... Por que a gente fala que às vezes a gente regride, né? Porque o luto, ele traz essa sensação de desamparo, de eu não tenho uma base segura, né? Aconteceu algo, eu não tenho aonde buscar, aonde procurar, aonde me apoiar, né? Então, a gente estuda bastante o Bowlby, né? Para falar sobre a teoria do apego. E os pensamentos fantasiosos, os pensamentos mágicos, eles existem, né? E se eu tivesse chegado antes do acidente? E se eu tivesse ligado aquele dia? E se eu tivesse feito aquele exame? E se eu não tivesse bebido, né? Tudo isso faz parte, né? E a culpa, ela é inevitável, né? Às vezes os ilutados, eles ouvem muito isso, né? Mas você não tem que se culpar, você fez o melhor que você podia. Tá, mas eu me sinto culpada, né? E isso tem um nome, é impotência, né? Nós somos seres que nós vivemos, né, muito com essa ideia de autocontrole, de que a gente controla, de que a gente decide, né? Nós queremos ali existir perante a previsibilidade, a gente quer planejar tudo, a gente quer tudo previsível, a gente quer tudo certinho. E quando algo desse tipo acontece, né, nada mais é um lembrete de que, ó, você não tem autocontrole nenhum, né? O único autocontrole que você tem, né, é a forma de que você escolhe lidar com tudo isso. E às vezes nem isso. Né? Às vezes as pessoas elas não têm nem recurso interno para lidar com isso, né? Então, por isso que a gente fala que o luto ele é uma readaptação. Você vai aprender, você vai readaptar. Antes tinha isso, não tem mais, e agora? Você vai aprender todos os dias a viver com aquela falta. E aí não tem um manual, não tem uma receita, mas faça isso, faça aquilo, 5 passos, pipipi, popopó, não existe, né? Porque é muito da singularidade da perda. Quem foi, quem perdeu, que tipo de perda, né? Quando a gente fala, por exemplo, do luto por adoecimento, que é um luto muito presente na minha prática profissional de hospital, né? Dentro do hospital a gente trabalha muito o luto antecipatório, né? De alguém que está doente, né? E tem um tempo ali para essa pessoa se despedir, resolver pendências emocionais, né? O luto antecipatório, por exemplo, ele é muito diferente do luto do suicídio. São lutos, estamos falando de perdas, estamos falando de luto, mas duas faces totalmente diferentes, né? O luto por suicídio, ele é um luto que ele tem muito fator de risco para transtornos psicológicos, né? É um luto com muitos pensamentos mágicos, né? O que aconteceu? Por que fez isso comigo? Por que me abandonou? Por que me deixou? Por que não confiou em mim? É muito porquê, é muito e se, né? E muitas coisas que não são explicáveis, né? Mas morreu, mas poxa, teve um câncer grave, tentou fazer quimioterapia, não deu, mas a gente viu quanto que tentou, a medicação não deu certo, por mais angustiante que seja, racionalmente, tem ali uma base para essa pessoa buscar um porquê, né? Não, eu tô sofrendo, tá, mas de fato não tinha o que fazer, né? Diferente do luto por suicídio. Mas por que não confiou em mim? Por que não pediu ajuda? Por que eu não vi? A pessoa morava comigo. Por que eu não vi isso acontecendo? E aí
Tem a culpa, tem a impotência, tem os muitos pensamentos mágicos e fantasiosos, né? Então, você vê, estamos falando de perda, estamos falando de dor, estamos falando de luto, mas dois polos extremamente diferentes, né? E nós temos muitos outros autores, eu acho muito bacana a gente sempre ressaltar os autores brasileiros, né? Que a gente tem muita gente importante que fala sobre isso, né? Nós temos a Gabriela Castellato, né? Que ela estuda muito os processos de luto, luto não legitimado, luto não validado. A gente tem a Maria Júlia Kovacs, professora da USP, né? Uma das mais, acho que uma das precursoras de luto no Brasil, né? Então, a Maria Júlia Kovacs, ela foi uma das primeiras, né, que fez um estudo científico de definição do luto, né? Então, Bowlby, Maria Júlia foram pessoas que apresentaram esse conceito de rompimento de vínculo, né? Tanto que a gente se enluta só por aquilo que a gente se vincula, né? Por isso que em algumas relações o processo de luto ele é diferenciado, né? Por exemplo, dentro do adoecimento tem muito essa expectativa, né? Ah, mas fulano não sofre, fulano não chora, fulano não veio aqui se despedir, porque fulano não tá sofrendo então. A forma de enlutamento vai depender de quem era essa pessoa, né? Como você quer que um filho ele se enlute por um pai que simbolicamente nunca foi pai? Não tem vínculo ali, não tem história, né? E aí a gente quer que aquele filho chore, que aquele filho fique 24 horas ali em cima do leito, né? A sociedade ainda tem muito essa ideia de que filhos têm pendências com pais, que filho tem obrigações com os pais, né? E não é assim, né? O enlutamento, ele está relacionado ao vínculo. Como é que eu vou me enlutar por uma perda se não tinha um vínculo? Se não tinha um vínculo, não tem perda. E aí a gente quer que essa pessoa chore, que essa pessoa se lamente, que essa pessoa fala que vai se jogar lá junto na hora do enterro, e aí a pessoa, né, tem um outro processo ali de enfrentamento, às vezes até mesmo de distanciamento, de não querer estar perto daquele sofrimento, de não querer viver aquilo, de afastar mesmo aquilo ali. Verdade. Gostei da forma, como a senhora disse, das diferentes formas de luto que existem, igual esse luto antecipatório em si, a gente percebe muito com pessoas idosas, né? Antecipatório, igual pessoas que têm um Alzheimer. Vamos citar, por exemplo, uma série, This Is Us. Lá no Uhum. This Is Us existia um certo luto antecipatório da Rebecca, ou seja, houve uma preparação, ó, a Rebecca tá com Alzheimer e ela a qualquer momento pode partir. Mas Isso de, mesmo. mas de repente quem partiu primeiro foi o Miguel, Uhum. nesse Uhum. caso. O fato do Miguel ter partido primeiro, a imprevisibilidade que esperava mais a Rebeca ter partido primeiro do que o Miguel, trouxe uma certa melancolia, um certo. Que a gente tenta controlar as nossas ações, né? E o luto, ele é imprevisível, a perda é imprevisível. A gente não consegue controlar tanto a morte, tanto a escolha da outra pessoa e não continuar uma relação amorosa, uma relação de amizade, por exemplo, em si. Uhum. E como lidar com esse luto antecipatório de pessoas idosas, já que seu estudo é mais voltado, mestrado, né? É mais voltado para a Isso. gerontologia. Isso. Assim, como lidar é uma pergunta muito aberta, Uhum, porque depende. Depende de quem está morrendo, depende de quem está enlutado, depende de que tipo de demência, né? O Alzheimer, por exemplo, é um tipo de demência, mas a gente tem a demência frontotemporal, que tem um luto antecipatório também bem característico desses familiares. A gente tem outros processos demenciais, né? Então, assim, não tem como eu dizer para você como lidar, mas assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as expectativas que a gente cria nesses processos, né? Por exemplo, aproveitar que ela está adoecendo é hora de pedir perdão, de falar tudo o que sente, de resolver os problemas familiares, né? Eu sou profissional de saúde, eu trabalho com profissionais de saúde e os colegas sofrem muito nesses cenários porque eles acreditam que o luto antecipatório vai resolver tudo, vai preencher todas as lacunas, todo mundo vai se amar,
todo mundo vai pedir perdão, né? E as pessoas, elas criam essa expectativa. Fulano vai adoecer, vai se tornar alguém melhor. Fulano vai começar a perceber que tá morrendo, nossa, vai chamar todo mundo aqui, e aí a gente imagina que é aquela coisa da Netflix, ou de This Is Us, que é uma série, né? E às vezes não é assim, né? Algumas pessoas, elas vão evitar falar desse processo de finitude, né? Eu acompanho muitos pacientes que não querem falar, inclusive hoje eu estava fazendo um atendimento com uma filha sobre isso, né? Eu tô acompanhando um paciente que ele tá internado há muito tempo, né? Um paciente cardíaco, que ele tá entrando ali numa falência ali de tratamento, né? Ele tá em cuidados paliativos há muito tempo, e ele tá tentando comunicar a essa família de que, olha, eu vou embora, eu não vou sair dessa internação, eu não vou para casa, né? E ele tem um filho, né? Esse filho ele tem uma deficiência intelectual e ele tá tentando preparar essa família para cuidar desse filho. Só que os familiares não querem falar sobre isso, né? Toda vez que ele comenta, olha, se acontecer alguma coisa, tem um dinheirinho ali, não fala isso. Não, imagina, para de falar sobre isso. Você tá perdendo fé? Você tá perdendo a esperança, né? Ou quando ele vai comentar alguma coisa de que, olha, eu preciso resolver tal coisa. Não, a gente, né? E aí o que que aconteceu, né? O genro, né, foi conversar com a esposa, que é a filha, e falou assim, olha, deixa ele falar. Ele tá explicando para vocês que ele quer resolver as coisas dele antes de ir embora. E vocês não estão deixando, né? Então, quando ele falar que tem um dinheiro guardado, né? Quando ele falar que precisa mandar um documento pro INSS para resolver o benefício do filho, deixa ele falar. Porque ele tá comunicando, né? De uma forma inconsciente, o que que ele tá dizendo? Eu vou embora, eu tô preparando vocês, né? Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado com a expectativa. Em alguns contextos familiares, isso vai acontecer, né? Em alguns contextos, não, né? Por exemplo, no processo demencial, a gente tem um luto antecipatório, mas às vezes nem o luto antecipatório a gente tem, porque a pessoa, ela piora, ela fica grave muito rápido, né? Então, às vezes, quando esse paciente está morrendo, eu pergunto assim, né? Olha, como você tá, né? Sua mãe tá internada, sua mãe tá partindo, né? Como é que você tá diante disso? E aí, às vezes, esses filhos, esses familiares, eles falam assim, olha, ela já morreu há muito tempo. Ela já foi embora 10 anos atrás. Agora eu só tô cuidando do corpo dela, do que ficou. Mas agora é o corpo dela que tá morrendo. Mas a minha mãe já foi embora há 10 anos quando ela piorou do Alzheimer. Então, já teve uma morte simbólica ali. Essa mãe, simbolicamente, já foi embora, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente espera. Então, o luto antecipatório, ele é um período onde essas pessoas podem resolver pendências emocionais, vai ter gente que vai pedir perdão, vai chamar para abraçar, vai delegar, né? Ó, fulano, você cuida disso, né? Tem alguns pacientes que até querem resolver coisas burocráticas. Olha, preciso chamar um advogado, porque a minha casa tá no nome só dos meus filhos e eu tô com medo dos meus filhos colocarem a minha segunda esposa para fora, né? Então, o luto antecipatório, ele oferece esse tempo, tanto para os familiares se despedirem daquela pessoa que está indo embora, né? Quanto o próprio paciente se despedir da história dele. Mas, de novo, a gente não pode criar a expectativa de que seja mágico, porque às vezes não é. Vale lembrar que o luto antecipatório, ele acontece também em outras perdas. Por exemplo, o próprio aviso prévio de trabalho, ele é um luto antecipatório, né? Seja você se desligando daquele emprego, seja você sendo demitido, né? Os últimos dias que você passa ali é uma despedida, né? Você vai se preparar para se despedir dos seus colegas, você vai se preparar para passar as suas atividades para quem vai ficar, né? De legal, você está passando, né? Você vai se preparar para outra oportunidade que às vezes já está te esperando ou se preparar para buscar uma nova oportunidade. Tudo isso é luto antecipatório, né? E aí a gente lembra de uma coisa muito importante, né? Luto não é só por morte. O luto por morte, ele é um dos tipos de luto. A gente vive perdas e lutos desde o momento que a gente nasce. Inclusive, o nosso próprio nascimento é um luto, né? Porque a gente sai de um lugar seguro, quentinho, protegido, para enfrentar esse mundo aqui fora. Isso é um luto, né? A gente se enluta quando criança, a gente perde dente de leite, a gente perde animal de estimação,
A gente perde a fralda, a gente para de mamar, né? A gente enfrenta o luto quando a gente vira adolescente, né? É o pelo que começa a crescer, é o seio que começa a crescer, é a voz que começa a engrossar, e aí um monte de tia perguntando por que eu tô falando grosso, se eu já tenho namoradinha, se eu já tenho namoradinho, pipipi, popopó, isso é um luto, né? Não sou mais criança, não tenho mais o físico de uma criança, né? Agora vem familiar aqui em casa ficar perguntando toda hora se eu tô namorando, se eu tô com alguém, né? A gente se enluta quando a gente vira adulto, a gente se enluta quando a gente começa a envelhecer, e assim vai, né? Então, o luto por morte é um dos tipos de luto. A gente perde coisas ao longo da vida o tempo todo, né? A gente se enluta o tempo todo. Sim, entendo, não, isso é um processo contínuo, né? Que até o próprio linha de pensamento do budismo fala que a gente tem que não se assegurar nas coisas terrenas, porque tudo é transitório, tudo acaba em si. Essas formas de luto em si são são muitos, querendo ou não, igual quando você acaba uma faculdade, por exemplo. Você vai ter uma faculdade, ó, aquele período, aquela experiência, daquele emprego, daquele tudo em si. É, e um fator que eu acho interessante em si é como que as crianças lidam com esse luto, indo para essa linha de pensamento. Igual a gente foi para como que a gente lida com o luto de gente que já é mais idosa, que é ou a perda antecipatória, né, que a gente falou. Que a gente já tá, ó, essa pessoa vai morrer, vai embora, partir, né? Mas como que crianças lidam com luto? Como diferentes faixas etárias, por exemplo. Igual a criança lida com luto, perdeu um brinquedo, ela já tá triste já. Ah, o ursinho rasgou, já tem um sentimento de luto e que já fica triste em si. Ou um pet, um peixe, por exemplo. Ela, o peixe morreu e começa a chorar por aquela perda. Como que as faixas etárias da criança trabalham esse tipo de luto em si? Como você mesmo falou, depende da faixa etária, né? E mais uma vez, assim como cada ser humano é um ser humano, cada criança é uma criança, né? A forma que ela vai se enlutar vai depender de muitas coisas. O que ela está perdendo, a forma que ela está perdendo e como que os adultos que estão em volta dela lidam com o luto, né? Uhum. Vale lembrar que a criança, ela depende do adulto para nomear e identificar emoções. Então, o luto da criança depende quase 100% do luto das pessoas adultas. E aí a gente está falando de uma sociedade que não sabe viver o luto, né? As crianças menores, as crianças mais novas, elas não têm uma compreensão da irreversibilidade da morte. Elas não entendem que a morte é universal, vai acontecer com todo mundo. Elas não entendem que essa pessoa não volta mais, né? As crianças mais novas, elas ainda têm uma visão da morte como algo muito pontual e irreversível. Por isso que a gente tem que tomar cuidado como que a gente se comunica, né? Ah, ele foi dormir. Ué, mas quem tá dormindo uma hora acorda. E aí a criança cresce esperando que aquele vô, aquele pai, aquele tio acorde, né? Ele foi viajar, né? Ué, mas quem viaja, uma hora volta. E a criança cresce acreditando que aquele familiar uma hora vai voltar, né? Porque a criança mais nova, ela não tem a noção de que a morte ela é irreversível, não muda, morreu, vai embora, acabou. A criança ainda não tem a criança mais nova, ela ainda não tem essa noção, né? E a criança mais nova, ela depende muito mais desse adulto para identificar e nomear, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que é a forma que a gente comunica. As crianças mais velhas ali, dos 9, 10, 11 anos, 8 anos, né? Acho que isso mudou muito, né? Porque as crianças hoje elas têm um outro tipo de acesso. As crianças têm internet, TikTok, Instagram. As crianças elas têm um acesso muito mais fácil também a esse tipo de conteúdo. Então essa coisa da idade também muito subjetivo. Vai depender de que criança. Tem criança de 7 anos que você consegue trabalhar o processo de luto de uma forma muito mais ativa e tem criança de 12 anos que não. Então isso também se difere, né? Mas as crianças mais velhas, ali, 7, 8, 9 anos, elas já entendem que a morte é irreversível, que é universal. Inclusive, isso pode gerar uma angústia no sentido de, bom, se ela é universal e acontece com todo mundo,
Então todo mundo aqui da minha família vai morrer, inclusive eu, né? Isso pode, às vezes, ser gerador de angústia para essa criança, né? Inclusive, muitos adolescentes que adotam comportamentos de risco por conta disso, né? Uma forma ali de desafio, né? O adolescente, ele entende que ele é imortal, que nunca vai acontecer, ele quer testar isso de alguma forma, né? As pessoas mais jovens. Então, depende muito de que criança nós estamos falando e da estrutura emocional dessas pessoas que estão em volta, né? De novo, a gente vive numa sociedade que não quer falar de luto, não Uhum. quer falar de morte, né? Então tá, morreu aqui, vamos todo mundo sorrir, comer pizza e vamos ficar ali fingindo que tá tudo bem pro fulaninho, porque o fulaninho não pode sofrer, né? E aí o fulaninho tá todo mundo vendo todo mundo chorando, vendo todo mundo de olho vermelho, vendo todo mundo ligar para todo mundo, ele viu a ambulância chegando, ele viu a avó gritando, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, mas na nossa cabeça, na nossa fantasia, não falar com ele não vai fazer ele sofrer, né? Uhum. Quando na verdade, né, quando você conversa sobre morte e luto com a criança, não é que você faz a criança sofrer. Você dá espaço para ela atribuir sentido a um sofrimento que já existe. A dor já existe. Ela já está sofrendo. Quando você finge que está tudo bem, né? Você mostra para ela que ela não pode sofrer, né? Uhum. Porque se a minha mãe, que é adulta, tá tudo bem, então eu tenho que ficar bem também. Se a minha mãe não chorou, se meu irmão mais velho não chorou, então eu não posso chorar, porque tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo falando que tá tudo bem. E aí, o que a criança faz? Né? Ali no seu pensamento, ai que lindo, ela não tá sofrendo, não, ela tá. Ela só não tá te mostrando porque ela não confia em você. Uhum. Porque você tá mostrando que ela não pode sofrer, né? Então, assim, tudo depende da forma que é conduzido. Então, assim, quem perdeu, né? É um pai, é uma mãe, é uma avó, é um animal de estimação, né? E sempre lembrando que não pode ser um assunto velado, né? Morreu o bichinho de estimação? Vamos sentar com ela e vamos explicar que o bichinho morreu, né? E aí que ela vai sofrer, que ela vai chorar, né? A gente entende que tudo isso é normal e que lá na frente, uma hora, se ela estiver pronta, ela pode ter um outro bichinho, né? Ela pode pensar, se ela não quiser também tá tudo bem, né? Então, olha, a gente compreende que você tá chorando, a gente compreende que tá muito difícil, né? Então a gente valida a dor, a gente não invalida, a gente não anula, a gente não poda, né? Só que a gente vive numa sociedade que, se a gente faz isso com adulto, a gente faz isso com criança. A gente vive falando que o adulto tem que superar, sorrir e ficar bem. Com a criança, então, né? Porque as pessoas falam que criança e adulto e idoso não sente, né? Ah, não, não precisa falar com eles, não entende nada. Ah, não, não precisa conversar sobre isso, não entende nada, né? Então, é como a gente conduz isso com a criança. E aí vale lembrar que o enlutamento da criança vai depender muito do enlutamento do adulto. Se a gente tem um adulto que está desorganizado no próprio processo de luto, que não consegue entrar em contato com a dor, porque é isso, né? O luto não é evitar a dor, é entrar em contato com a dor. Se eu tenho um adulto que não está conseguindo fazer isso, provavelmente essa criança vai ter um luto muito difícil. Muito difícil. É, essa questão da que as crianças depende muito como um adulto lida com o luto em si para elas lidarem com o luto, né? Mas, querendo ou não, essa concepção da nossa sociedade que a gente não deve lidar com luto, a gente deve um assunto velado em si, acaba trazendo dificuldades para a vida adulta da criança. Porque, igual como Bell Hooks disse, o amor, quando criança, ele como ele é aprendido quando criança, pode dificultar os afetos quando amadurece, né? Quando ficar grande, por exemplo. Igual quando a criança não entra nos rituais de despedida, não é colocar história de despedida, ó, não sente a dor em si, ó, a mamãe morreu, ela foi embora, ela não vai voltar mais, sabe? Entrar nesses rituais de despedida são importantes em si, para que ela, quando for adulta, saiba lidar melhor com essa dor, porque a perda é inevitável, né? Tanto criança, tanto como, como adulto, adolescente em si. E como que a gente deve tentar colocar essas crianças nos rituais de despedida? Existe uma forma em si? Não tem certo, não tem errado e não tem uma forma adequada. De novo, depende da criança, depende do luto, depende do que foi perdido, né?
O primeiro passo é a comunicação sincera. Se você começa a se comunicar com a criança com o pensamento de que ela não vai entender nada, então você nem se comunica, né? A criança entende e ela entende às vezes muito mais do que o adulto, né? Inclusive crianças adoecidas são elas que avisam os pais que elas vão morrer e elas vão embora. Né? Então assim, a criança ela entende muito bem a morte, claro, dentro da estrutura psíquica dela. Vale lembrar que rituais de despedida a gente tem muitos. O velório, o enterro é um dos rituais de despedida que a gente tem, culturalmente. Há muitas formas dessa criança se despedir. Para entender qual que vai ser a mais segura, eu preciso conhecer essa criança, né? Então, olha, o vô tá lá internado, né? Olha, eu fui lá, visitei o vô não tá bem, né? Acho que o vô não vai voltar para casa. Você quer ir lá? Dar tchau pro vô, né? Porque o vô vai para um outro lugar agora, e esse lugar a gente não pode ir com ele, é só dele, né? Você, aí de novo, a gente pergunta se a criança quer, porque tem muita criança que não quer, não faz questão, né? E o adulto, não, se eu não mostrar o caixão, vai ficar traumatizado, ou se eu levar, vai ficar, de novo, né? O adulto já impõe o que vai acontecer, e a gente não sabe, né? Você quer ir lá dar tchau para esse vô? Às vezes a criança fala assim, não quero, mas eu vou fazer um desenho para você levar para ele. Opa, isso é uma despedida, né? Ah, mãe, eu não quero, mas posso fazer uma cartinha e você lê pro vô? Isso é uma despedida, né? Então, tem muitas formas das pessoas se despedirem quando a gente vive uma perda e uma morte, né? Ir ao velório, ver caixão, ver perda é uma das, né? A gente precisa entender o que é seguro para a criança. Né? Às vezes a criança não quer estar ali, acontece muito, principalmente no hospital. A criança não quer ir, a criança não quer se despedir, mas o adulto acha que aquilo tem que acontecer. Aí o adulto fica frustrado, o adulto fica irritado, porque a criança não presta atenção, a criança tem medo, não quer encostar, não quer falar, começa a ficar brava, começa a querer ir embora, aí o adulto começa a brigar com a criança porque a criança não tá se comportando, mas peraí, ela te avisou desde o início que ela não queria vir. Então ela vai ficar irritada. Ela vai começar a implicar com você, porque ela não quer estar aqui, ela quer ir embora. Né? Então, antes da gente dizer o que é adequado, a gente precisa conhecer essa criança. Né? E aí, para depois a gente entender se é saudável ou não essa criança ir no enterro, essa criança encostar num caixão, né? Às vezes a criança não vai fazer questão disso, né? Mas tem outras formas. Vamos fazer um desenho? Vamos fazer uma cartinha? Vamos levar lá um ursinho de pelúcia e pendurar lá na cama do papai? Porque aí toda vez que o papai vê aquilo ali, ele vai lembrar de você. É uma forma daquela criança estar presente, né? Então, depende muito de que criança nós estamos falando. Não tem como dizer o que é adequado ou não. A gente precisa conhecer esse cenário. Mas a gente parte do princípio que criança precisa de adulto sincero. Então, assim, não dá para velar, para esconder, para camuflar, né? Ah, não, vai enterrar, a gente não conta para ela. E a confiança que ela tem em você? E o vínculo, você acha que vai ficar ok depois? Quando ela descobrir que você escondeu dela? Né? Então a gente dá sempre a opção, né? Olha, o vô morreu, né? O vô tá indo embora, a gente não vai ver mais o vô. Você quer ir lá? Ah, não quero, então vamos fazer outra coisa. E se não quer, não quer, tá tudo bem, né? Ou eu quero ir lá. Então vamos levar, vamos olhar, ficar lá do lado da criança, depois perguntar como ela tá, o que que ela sentiu, né? Levou a criança lá no enterro, quando chegar em casa, né? Faz um desenho para mim, para ver como que foi esse momento, né? E deixa ali através do lúdico, né? Brincar, vamos pegar suas bonecas, vamos brincar? E ali nas bonecas ela pode encenar como que foi o momento, ela pode representar na brincadeira simbolicamente aquela perda, né? Então, de novo, depende muito de que criança que é, de que perda que é. Isso é verdade. Esses recursos lúdicos que você disse, na verdade, acerca dos desenhos, de colocar o ursinho, da cartinha em si, são fundamentais para trazer um luto saudável, né? Um luto que a criança consiga sentir aquele luto da sua maneira, que é, querendo ou não, a formação do cérebro dela, a psique
É diferente de formação de adulto, que já tem mais experiência, já tem mais vivências de luto, mais outros sentidos da vida, né? E essas formas lúdicas de desenho são fundamentais, né, para trazer que esse sentimento, né? A gente consegue encontrar o amor, consegue sustentar, mas também a gente acaba perdendo o amor, querendo ou não. E isso é fundamental, né? Uhum. Esses recursos lúdicos. Como você vê muitos recursos lúdicos na sua experiência clínica com atendimento de crianças? Eu não atendo criança, eu atendo só adultos e idosos, né? O suporte que eu dou para as crianças é quando eu atendo adultos enlutados, né? Uhum. Então, pessoas adultas vivendo luto e não conseguindo lidar com o luto das crianças, né? Recursos lúdicos, eles são importantes, mas, de novo, depende da criança. Se a gente achar que desenho é bom para todo mundo, que cartinha é bom para todo mundo, nem toda criança vai aderir a isso. Principalmente quando a gente fala de uma criança que ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Hum, Então, assim, você precisa encontrar outras formas da criança elaborar aquilo ali. Às vezes não vai ser com desenho, às vezes não vai ser, né? Vai ser um processo gradual, né? Pode ser através de outras formas, né? Então, os recursos lúdicos, eles são importantes, mas a gente precisa saber que criança que é e o que ela gosta, né? uhum. Tem criança que não gosta de desenhar, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, a gente tem filmes psicoeducativos que falam sobre as perdas, a gente tem muitos livros, né? Você pode, livros animados que você abre, sobe lá o desenhinho, e você pode ler com essas crianças, né? Ó, hoje eu vou contar uma história para você, né? E aí você lê ali com o livro animado, o livro surgindo, a página levantando, né? Então hoje a gente tem muito material que trabalha sobre morte e luto, desenhos, séries, animações, né? Uhum. São ferramentas importantes para a forma de como lidar o luto em si, né? E, querendo ou não, quando a gente vive com a criança, ela perde alguém, ela faz muito aquelas perguntas repetitivas. Quando mamãe vai voltar? Uhum. Quando que a gente faz, tudo mais, sabe? Quando ela voltar. Como Uhum. o adulto pode reagir com essas perguntas repetitivas que às vezes o adulto ele fica às vezes irritado e às vezes também sente o luto bastante com Uhum. aquela pergunta. Sendo sincero, não vai voltar. Vai Pronto. voltar. Ela vai perguntar 10 vezes, então não vai voltar, né? Hum, E aí a gente valida o sofrimento dessa criança. Olha, fulaninho, você tem me perguntado bastante sobre isso, né? Eu acho que você está pensando muito nisso. Você pensa nisso, né? Eu penso, sonhei com ela, lembrar, eu também. Eu também, eu tô igual a você, né? Eu também sofro igual a você. Acabou, né? Em nenhum momento você disse que ela não tem que perguntar. Em nenhum momento você invalidou o sofrimento dela. Em nenhum momento você falou que ela não tem que sofrer, pelo contrário. Você mostrou para ela que você também sofre, né? Olha, essa semana você já me perguntou isso 2 vezes. Você tá pensando nisso? Né? Aí às vezes ela vai falar que sonhou. Às vezes ela vai falar assim: é porque a amiguinha da escola perguntou isso, isso, isso e isso, né? Ah, tá. Nossa, então tá difícil para você? Ai, pro papai também tá. Nossa, pra vovó também tá muito difícil, viu? Eu tô igual a você. Tô igual a você. Acabou, né? Não tem uhum, fórmula mágica, não tem segredo, é sinceridade. Você não precisa fantasiar e mentir, né? Basta que você comunique pra ela que, olha, eu também sofro igual você. Eu entendo o seu sofrimento porque eu sofro igual você. uhum. Sim. E querendo ou não, existe a fase do luto, né? Do Não, não tem fases. tem fase? Não, não. A gente não fala de luto, de fases do luto, né? Hoje, quando a gente estuda o modelo dual do luto, a gente estuda aquele momento de perda e restauração. Essa história de barganha, depressão, isso daí não tem nada a ver com luto. Elizabeth Kubler-Ross, ela fez um modelo, né, de reações emocionais baseadas no adoecimento. Então, ela trabalhou Uhum, com pessoas, né, adoecidas, ela via que as pessoas sentiam coisas ali diante da doença, mas isso não é um modelo de luto. Quando a gente fala que o luto tem fase, isso é muito perigoso.
Por quê? Uhum. Se eu tô falando que é um processo único e subjetivo, então não tem fase. Porque se cada um vai viver de um jeito, então não tem fase. Quando a gente fala que tem fase, é perigoso, porque aquela pessoa que sofrer e lê lá o post de Instagram de 5 fases e vê que ela não se encaixa em nenhuma, o que ela vai falar? Eu sou um problema. Então, o meu luto é problemático. Então, eu tô sofrendo do jeito errado, né? E aí ela vai começar a olhar para aquele processo dela como se aquilo ali fosse errado, né? Então, hoje a gente não fala de 5 fases, não existe isso. O luto, ele é único, né? Tem pessoas que vivem ali no polo da perda, né? Mais sensíveis, mais fragilizadas, chorando, desorganizadas, não conseguindo trabalhar, e tem pessoas que conseguem viver mais no polo da restauração, né? Mas isso não é fase, não tem fase. Isso é enfrentamento. Cada um lida do jeito que consegue, né? Eu acho que essa questão das fases que a sociedade impõe em si é tipo uma receita de como lidar. Ah, você vai viver essa fase, você tem que lidar daquela dessa forma, né? É tipo um rótulo de remédio do luto em si, né? Uma prescrição, ó. O luto vai ter essa fase e vai acabar ali, né, naquela fase. Isso. Isso aí E uma ideia de que o luto acabe, não acaba. Você vai sim lutar a vida toda. Não tem fim, né? não tem. O que tem são reações emocionais, é isso. Uma hora você vai estar mais fragilizado, outra hora você vai estar mais em estado de alerta, talvez mais nervoso. Outra hora você vai estar, entre aspas, mais conformado. Então, as reações emocionais, elas fazem parte desse processo a vida toda, mas isso não é fase. Isso é enfrentamento. Uhum, isso é verdade. É, assim, querendo ou não, quando a gente sente a perda, a gente é, quer seguir em frente, né? A gente pensa, ah, vamos seguir em frente. Mas a gente não quer esquecer aquela pessoa. E não precisa esquecer aquela pessoa, que a gente perdeu aquela experiência de vida em si. Mas quais são os artifícios que a gente pode usar para seguir em frente sem esquecer aquela pessoa? Igual, por exemplo, a gente pode colocar um exemplo atual. Igual a da internet mesmo, assim. A Manu City, por exemplo, ela foi traída supostamente, o noivo traiu ela, né? Ou seja, há uma perda do relacionamento, talvez, que a gente não tem o caso do se ela vai separar do noivo ou não em si. Mas o que ela tem ali que a gente percebe? A gente percebe que ela tem amigos, ela tem o trabalho dela, ela tem a sua atividade física, ela tem os artifícios dela que ela consegue se manter firme, ainda perdendo o relacionamento. Ou seja, há um certo relacionamento saudável ali, né? Que ela, antes, durante ou e depois daquele relacionamento, ela consegue se sobressair. Ela vai sofrer, ela vai ter aquela dor em si. E sentir aquela dor é importante. Só que ela tem esses artifícios desse apoio, não só dependendo do relacionamento que ela tem. Essa dependência que tem no relacionamento. Porque quando a gente só depende do relacionamento da pessoa, que é inevitável perder, tanto por morte ou por algum erro que acontece, a outra pessoa comete um erro, a gente se separar dela, né? Em si, como aconteceu com a Manu City nesse caso. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Não tem artifícios, de novo, não tem um manual. Eu não consigo dizer para você o que você tem que fazer para seguir a sua vida na perda. Isso, de novo, é muito subjetivo. Depende de que perda, depende de que pessoa, né? A gente sempre parte, nós psicólogos, né? A gente sempre parte do princípio que se a pessoa ela tem recursos internos, né? Se ela tem um repertório psicológico mais elaborado, ela vai conseguir trabalhar e lidar com isso, né? Não é que de uma forma mais fácil, né? Mas ela vai ter mais recursos para trabalhar isso, né? Geralmente, a pessoa que ela tem poucos recursos internos, que ela se conhece pouco, né? Vale lembrar que histórico de perda também. Né? Na pandemia, a gente viveu muito isso. Pessoas perdendo muitas pessoas, né? E as pessoas viviam ali uma reatualização dos lutos. Eu tava perdendo um pensando na outra perda, tava enterrando um pensando no outro que tava internado e ia morrer também, né?
Então, assim, histórico de perdas, recursos internos, né? Quando a gente pensa em fator de proteção, fator de risco, tudo isso vai influenciar. O luto por um término de relacionamento, ele é diferente de um luto por morte, né? Uhum. A gente tá falando de um exemplo de uma pessoa que, em primeiro lugar, tem uma vida muito estruturada, uma pessoa privilegiada também, né? Uhum. E uma pessoa que é isso, ela tem recurso interno, então ela viveu um relacionamento, mas dentro do relacionamento ela viveu amizades, ela foi cuidar do corpo dela, ela foi estudar, ela foi trabalhar. Aí quando ela perdeu o namorado, ela perdeu só o namorado. Ela não perdeu a vida dela dentro do namoro. Às vezes as pessoas elas fazem isso, né? As pessoas elas se confundem, né? Se relacionar, construir um vínculo, né? Com se responsabilizar, né? Aquele relacionamento como a única forma de existência. Isso acontece também em algumas perdas por morte, né? Por exemplo, cuidadores informais, né? Familiares que cuidam de pessoas adoecidas, principalmente as demências, né? Doenças neurodegenerativas, né? Quando você pergunta assim, olha, quanto tempo você cuida, né? Há 10 anos, 9 anos, 15 anos. Ah, tá. E o que você fez nesses que nada? Só cuidei dela. E aí eles falam, né, que eles não trabalham, eles não namoram, eles não estudam, eles não constroem carreira, porque viveu 15 anos cuidando daquela pessoa adoecida. E aí eles se sentem muito angustiados quando essa pessoa vai morrer, ou aliviados. Angustiados porque se a minha forma de existência por 15 anos foi cuidar dessa pessoa, se essa pessoa morre, eu deixo de existir, né? Ou aliviados. Bom, ela vai morrer e eu vou conseguir fazer alguma coisa na minha vida, né? Uhum. Então, é isso, né? Eu posso me vincular, e aí o relacionamento é isso, né? O relacionamento, ele tá dentro da minha vida. Ele não pode ser a minha vida, né? O casamento, o namoro, as próprias relações familiares, né? Tá tudo bem você cuidar da sua mãe adoecida, mas é a sua mãe adoecida que faz parte da sua vida, e não ela que é a sua vida. Tá tudo bem você ter muito apreço pela sua carreira profissional, mas o trabalho ele faz parte da sua vida, ele tá dentro da sua vida. Ele não pode ser uma vida, porque quando você perde tudo, inclusive você, né? Quando Uhum. aquela pessoa vai embora, quando aquele trabalho vai embora, quando aquela mãe doente morre, você não perde só aquilo, você perde aquilo e você. Uhum. Você, querendo ou não, você perde parte de você, né? Quando aquela pessoa vai embora, aquela coisa vai Ou embora, tudo, tudo, ou você tudo. perde tudo. Se aquilo ali era a sua forma de existência, vai embora tudo. Não tem mais É. nada além disso. Uhum. É, isso a gente tem que tomar cuidado, bastante. Pra gente, depois do luto, que não sofrer de maneira saudável, né, em si. Mas, mudando de assunto em si, igual Obrigada. uma coisa que eu acho Sim. bem triste, por exemplo, é quando há uma perda de filho, né, é uma forma diferente de perca. Qual que a gente espera de perder, são pessoas mais velhas, né, mas quando se perde uma pessoa que você espera que te enterre, por exemplo, né, que é um conceito da sociedade em si. Ah, eu tenho Os filhos filho, mas eu enterram espero os que pais, né? enterre os pais. Isso. Mas quando é o pai que enterra o filho, como apoiar esse pai que perdeu um filho? Uhum. Não, é claro que não existe uma Primeiro, forma. primeiro, a gente parte do princípio que não existe perda mais doída ou perda mais sofrida, né? Uhum, A gente também vive numa sociedade que fala muito isso, né? Ah, nada se compara à dor de uma mãe que perde um filho. Não, uhum, você não sabe. Como é que você diz uhum, que isso é o maior sofrimento? Às vezes não. De novo, né? O luto, ele é único, ele é singular. Eu não posso dizer que a dor maior do mundo é uma mãe que perde o filho, não sei. Às vezes um filho que perde uma mãe também sofre, né? uhum, Quando um pai, uma mãe perde, né? E aí, quando a gente perde uma criança, né? Ou as perdas neonatais, né? Bebês, perdas gestacionais, a gente perde muito também o que foi projetado, né? Quando você perde uma pessoa idosa, adoecida, que viveu muito tempo, não é que é mais aceitável ou menos doído, não é isso. Dor é dor, não existe régua, não existe mais ou menos. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Só você consegue dizer para mim se a sua dor é muito ou pouco, eu não consigo dizer isso, né?
Quando a gente perde alguém mais velho, você perde muito do que foi construído. O casamento, a vida juntos, a rotina, o que foi construído, né? Quando você perde uma criança, você perde muito o que não foi vivido. Não vai pra escolinha, não vou dar mamar, não vou vestir a roupinha, não vou ver casar, não vou ver a festa de 15 anos, né? Você perde muito o que foi projetado, né? Então, assim, como que eu apoio? Primeiro, né? O que eu não digo. A gente tem muito essa coisa de como que eu faço, né? O que dizer para alguém que está adoecido? O que dizer, na verdade, é o contrário. O que eu não digo, né? Na nossa ideia de apoio é falar, né? A gente acha que a gente só apoia quando a gente fala, né? Ai, meu amigo me procurou para conversar, ele falou, falou, falou e eu não sabia o que dizer, tô me sentindo um lixo. Mas, de fato, tinha alguma coisa que você podia falar ali? Às vezes ele queria ser ouvido, né? Às vezes era isso que ele queria. Né? Quantas pessoas procuram a gente e falam assim, olha, eu não quero que você fale para mim o que eu tenho que fazer. Quero que você me escute, né? Então é muito mais do que a gente não fala, né? Aí tá lá a pessoa que cuida da mãe doente, né? Ah, mas foi melhor assim, ela vai descansar. Ué, você sabe? Você não sabe. Uhum. Foi melhor assim para quem, né? E aí vai de encontro ao último post, né? Eu não queria que ela descansasse, eu queria continuar sendo filha. Não queria vê-la morrer, eu queria continuar ela viva, né? Ou, ah, Deus quis assim, ela está num lugar melhor. Não sabe, você foi lá e voltou para contar pra gente como que é? Você não sabe, né? Por exemplo, perdas gestacionais, né? Ah, mas você é muito nova, né? Mas não importa se ela é nova ou se ela é velha, é uma perda. Estava dentro dela. Foi um filho idealizado, talvez foi um casal que tentou por muito tempo. Não tem como a gente dizer, né? Mas eu posso oferecer uma ajuda prática, né? Como que eu ajudo alguém enlutado? Primeiro, eu preciso saber o que que essa pessoa precisa, né? Olha, você tá precisando de alguma coisa? O que que eu posso fazer por você, né? Eu tô lidando com uma mãe tentante, se oferece para ir numa consulta médica com ela, né? Olha, tal dia eu vou estar de folga, posso te acompanhar? Posso ir com você, né? Olha, fulano, tô querendo tanto ir comer tal coisa lá, mas eu tô sozinho, você não quer ir comigo? Né? Porque aí você não fala, né? Ah, você tem que sair de casa, você tem que tomar banho, você tem que ver gente, não adianta você falar isso, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir isso, ela não quer sair de casa, ela não quer tomar banho. Mas é diferente quando eu falo assim, olha, eu tô com tanta vontade de comer tal coisa, mas eu não tenho ninguém para ir comigo. Você não quer ir comigo? Em nenhum momento você disse para ela o que ela tem que fazer. Você falou que você quer ir com ela. Você não falou que ela tem que sair de casa, ver luz, sorrir, né? Não. Né? Olha, eu tô com tanta vontade, mas eu tô sem ninguém, menino, pra ir comigo. Você não quer ir comigo, não? Pra eu não ir sozinho? Acabou. Né? E aí você vai tirar Uhum. aquela pessoa, ela vai comer com você, né? Quer que eu vá numa consulta com você? Olha, eu vou passar no mercado hoje. Nossa, tem que estar cheio de promoção aqui. Você não quer que eu leve uma compra pra você? Ah, mas não, depois você me paga, menino. Depois você faz um pix pra mim. É porque, nossa, a promoção tá bombando. Às vezes não tem nada no mercado, né? Mas é aquela pessoa que não conseguiu sair de casa, que não tá conseguindo ir no mercado, gente, comprar um leite, comprar uma água. Não tem forças para fazer compra, né? Faz a compra por ela, mas não precisa dizer que ela é incapaz e ela não consegue fazer compra. Fala que você passou no mercado, você viu um monte de promoção e que você quer levar alguma coisa para ela, né? Ó, vi essa roupa, achei a sua cara, né? E assim vai. Então, para ajudar alguém que perdeu, eu preciso saber o que essa pessoa quer. Ah, que a minha amiga terminou lá o relacionamento, tá na fossa, eu não sei o que fazer. Leva ela para comer, vai na casa dela, faz comida para ela, leva um filme, né? Ela quer conversar sobre a perda? Ok, vamos falar sobre a perda. Ela não quer? Tá tudo bem também, vamos falar de outra coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com a ideia de que a gente sabe o que é melhor pro outro. Né? Vai tomar banho, vai conhecer gente nova, vai baixar o Tinder, né? Vai lá no cemitério, vai fazer isso. Ah, não, você é jovem, daqui 2, 3 meses vocês engravidam de novo. Ah, vai guardar essas coisas, vai ficar com roupa de filho morto aqui em casa? Guarda isso, você não sabe. Né? Então, Uhum. antes de eu ajudar alguém, eu preciso saber o que essa pessoa precisa.
olha, fulano, eu nem sei como que tá sendo pra você, porque a gente fala, né? Eu sei que tá difícil. Não, você não sabe, né? Olha, fulano, eu nem imagino como que tá sendo pra você. Nossa, eu não faço ideia do que você tá sentindo. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer por você agora? Uhum. Aí a pessoa vai te comunicar. Ah, tem, vamos comer comigo? Dorme comigo lá em casa, que eu tô com medo de dormir sozinha. Né? A pessoa que vai te dizer o que ela quer. Assim como ela pode virar pra você e falar assim: olha, não, não tem não, mas obrigada. Se eu precisar de você, eu te chamo. Isso é ajuda, né? A nossa ajuda ela tem que ser afetiva, mas efetiva, né? Como você disse, ah, você quer vir aqui jantar comigo e tudo mais, tô aqui sozinha. É uma forma de apoiar sem invadir o espaço do outro, né? Uhum. Em si, Exatamente. Uhum. E muitas vezes a gente quer sentir, ter o nosso espaço para sentir aquela dor, né? E isso, e às vezes você vai querer sentir sozinho, né? Ter suporte social é muito bom, ter amigos é muito bom, ter o pessoal lá da igreja que você frequenta te apoiando, te ajudando é muito bom. Mas às vezes você vai querer deitar, chorar sozinho, resmungar. E faz parte. É sofrimento. Experimento. Mas tem uma questão que a gente tem que perceber e ensinar nas pessoas, porque, querendo ou não, tem perdas que a gente dá uma crise existencial muito forte, que a gente não dá muito sentido para a vida, ó. A vida não faz mais sentido e tudo mais. Só que quem tá com ponte de apoio tem que prestar atenção nessa pessoa que tá sofrendo a dor e tá tendo essa espécie de crise existencial e tudo mais. Uhum. Quais sinais que são importantes para outra pessoa que está do lado dela perceber que ela precisa de alguma ajuda além do apoio da família, da igreja, mas uma ajuda de terapia, por exemplo. Vale lembrar que reação emocional não necessariamente é transtorno psicológico, Uhum, né? Sofrer, chorar, não tomar banho, não sair de casa, ficar confuso, ficar esquecido, isso tudo é reação emocional. O luto ele é multidimensional. Mas tem uma semana que tá assim, e vai ser assim. Isso não é depressão, né? Isso não é doença. Isso não é psicopatológico, não tem nada de patológico nisso, né? O sofrer, né? E aí é muito difícil porque a gente vive na ditadura da felicidade, né? Tem que superar logo, tem que dar conta logo, tem que estar bem logo, gratidão, 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 tem que estar feliz, tem que estar isso, né? Você sempre tem que estar ali no 220, né? uhum, Então, assim, a reação emocional, ela não é patológica. Então, assim, ficar deprimido, parar de comer, parar de tomar banho, ficar com medo de sair de casa, ficar com medo de dormir sozinho, ter pesadelo, ter sonho estranho, parar de ir na igreja, duvidar da fé, tudo isso é reação emocional. Para a gente entender o que é patológico e o que de fato precisa de uma ajuda profissional, a gente vai olhar muito daquela perspectiva sindrômica, conjunto de sintomas. Que sintoma que é, que intensidade que é e que frequência que é. É isso que vai definir o que está exacerbado. Em 15 dias, em um mês, não tem como dizer que ela precisa de ajuda profissional. Porque foi quase ontem, uhum, né? Agora, conforme eu for conhecendo, convivendo, né? Aí eu vou lembrando que luto não tem prazo, não tem tempo, mas quando você tá perto da pessoa, quando você conhece a pessoa, você vai entendendo quando aquilo ali tá muito e quando ela precisa de ajuda, né? Então a gente tá lá no polo da perda e da restauração. Não conseguiu pular para restauração, ainda tá muito na perda, opa, né? É um sinal de alerta, mas vale lembrar que reação emocional não é patológico. Nem todo mundo que vive luto precisa de psicoterapia. uhum, Nem todo mundo que termina, que relacionamento, que perde alguém, que perde emprego, precisa de terapia, né? E algumas pessoas precisam, por quê? Porque não conseguem encontrar uma maneira de viver com aquela ausência, né? E a ideia do luto é isso, é você viver com a ausência, não é você tirar a ausência da sua vida, mas você aprender a viver com a ausência. E algumas pessoas não conseguem fazer isso sozinho, né? E aí a gente ajuda, não no sentido de dizer para aquela pessoa o que é ideal ou não, né? uhum. Mas assim, olha, estou percebendo isso, isso, isso. O que você acha disso, disso, disso? Né? Mas nunca naquela coisa, ó, tá demais, você tá chato, você não para de chorar, você não toma banho, você não namora, você não voltou a trabalhar.
entendeu? Cada um tem o seu tempo, né, pra voltar, entre aspas, vida normal em si, né, porque Isso mesmo. não existe um certo vida normal, que, querendo ou Uhum. não, como você disse várias vezes, o luto, a gente vive de forma única cada pessoa, né, a E dor. ninguém volta ao normal depois de uma perda. Ninguém. Não existe voltar ao normal, voltar a ser como antes, não existe. A partir do momento que você vivencia uma perda, o luto vai fazer você se reconstruir e encontrar uma nova forma de existir, né? Então nada volta a ser como antes. Isso é verdade. É, querendo ou não, tem datas específicas que a gente sente mais a dor, o luto, igual, por exemplo, tem o Natal, que as pessoas Uhum, se reúnem e sentem a ausência da pessoa sentada na mesa. Ah, tem uma data comemorativa de aniversário, por exemplo, que a gente vê aquela data e sente aquela ausência, né? Ou uhum, quando eu conheci a pessoa, hoje eu era há 3 anos eu conheci aquela pessoa e aquela pessoa não está aqui mais presente comigo. uhum. Como sentir a ausência da pessoa em datas comemorativas como essa? Viver do jeito que você consegue. De Uhum, novo, não tem um manual. Não tem como te responder isso, né? Porque depende da perda, depende da situação. O mais importante é conseguir fazer o que você consegue. Se você consegue se reunir no Natal e estar em família, ótimo. Agora, se estar em família é mais angustiante porque dói mais, então não esteja. Se ficar uhum, sozinho faz mais sentido, então fique, né? Se ali um ano de morte, um mês, faz sentido para você fazer uma oração, fazer um memorial, acender uma vela, faça. Se isso não faz nenhum sentido, não faça, né? Então, assim, depende o que você sustenta, o que você suporta, né? Ah, mas hoje faria um ano que a gente estaria junto. Então, eu vou fazer o quê? Não estamos. O que eu posso fazer nesse dia, né? É ir para casa, é comer alguma coisa que eu gosto, é visitar uma amiga, é visitar um familiar, é trabalhar, né? Então, antes da gente dizer como que a pessoa faz, tem que ver o que faz sentido para ela, né? Estar em datas, festa de fim de ano, ano novo, Natal, pipipipopopó, só se fizer sentido para você. uhum, Se estar com outras pessoas e comemorar for trazer conforto, então comemore. Se for trazer angústia, não comemore, né? E vale lembrar que, assim, não dá para ter culpa, né? Ah, eu não vou comemorar porque eu tô traindo a pessoa que morreu. Eu não vou comemorar porque, né, às vezes as pessoas enlutadas, elas têm muito essa sensação. Eu não posso pedir uma comida diferente que eu tô traindo a pessoa que comia comigo, né? uhum. Eu não posso assistir tal série porque eu assisti com aquela pessoa, né? Então a gente tem que desconstruir isso, né? Se você quer comemorar o Natal e o Ano Novo, mesmo tendo perdido alguém, por que você não pode comemorar? Por que você não pode festejar? Por que você não pode levantar a taça de champanhe e Uhum. comer peru, né? Agora, não faz sentido, vai me trazer mais angústia do que conforto. Então eu vou comemorar de uma outra forma. Ou não vou comemorar. Vou dormir. Não sei o que faz sentido para você, né? É, para cada um, cada coisa faz sentido para dar aquele luto, né? Depende muito do momento em si. Uhum. E uma coisa que eu tenho percebido são as redes sociais. As redes sociais são a gente é bombardeado o tempo todo por informações, por vários lutos em si, por a saudade também imposta a gente demais, a saudade. Como que as redes sociais têm impactado com o processo do luto, a experiência do luto com a gente em si? Que é um. Muito, né? O luto ele foi para a era digital, né? Então a gente tem memoriais digitais, né? Páginas ali de Instagram, de Facebook que vira memorial. A gente tem fotos e vídeos antes da pessoa morrer, isso viraliza, isso contagia, cativa as pessoas, né? Então tem um cantor lá, o Capataz, né? Que ele foi fazer uma cirurgia cardíaca, um cantor sertanejo. E ele postou uma foto antes da cirurgia, né? E aí o pessoal comoveu, porque ele morreu, e aí fica aquela coisa, a foto antes dele morrer. Ou a Marília Mendonça, que fez um story antes de entrar no avião e morreu, né?
o luto, a morte, as perdas passou para a era digital, né? Os próprios lutos mais simbólicos de relacionamento. Antigamente você terminava, você não sabia nem se a pessoa estava viva ou morto. Hoje você vai stalkear o Instagram, hoje você vai fazer perfil fake para ficar vendo o que curte, o que segue. Tinha 15 seguidores, terminou comigo, agora tem 20, agora tem 30, né? As comparações, né? Na rede social tudo é muito bom. Tudo é bom, todo mundo é bom. Todo mundo é feliz, todo mundo consegue, todo mundo trabalha, todo mundo lida, né? E não é assim, né? As redes sociais elas passaram a ser ali canais também para expressador, né? Então eu faço o meu textão lá falando do meu luto, se despedindo daquela pessoa, né? Posto a hora que vai ser o velório, o enterro, ou quando tem uma notícia de morte, né? A pessoa vai no comentário querer saber do que a pessoa morreu, né? Uhum. Então as redes sociais, a era digital, né? Ela traz uma aproximação, né? E ela aproxima mais o conteúdo. A gente tem um conteúdo muito mais rápido, inclusive de saber quem morreu, do que morreu, como morreu, né? Em contrapartida, ela é um fator de risco também, né? Porque como isso é manipulado, como que isso é exposto, como que isso é utilizado, né? Nada é 100% bom ou ruim, né? A gente precisa entender em que contexto isso está inserido, né? A rede social, ela trouxe muito a questão do luto coletivo, quando a gente perde celebridades, né? Ayrton Senna, Marília Mendonça, Cristiana Araújo, Silvio Santos, né? As chamadas lutos coletivos, né? Mas você tá chorando porque morreu, nem sabia de você, nem lembrava, nem sabia quem era você, né? Mas tem uma identificação, tem uma troca, às vezes a própria troca artística, né? Então as redes sociais, elas acabam tendo esse papel também. Uhum. A gente percebe também a própria saudade também, ela é muito trazida na nossa sociedade, igual bandas que acabaram e voltam, igual o Oasis, Sandy Júnior, Uhum. traz novos shows, encontro de séries antigas, igual Friends, teve um encontro lá, Uhum. traz essa noção, essa saudade na gente, que a gente acaba sendo imposto, igual filmes antigos, igual o Top Gun Maverick, lançou, tinha um filme antigo, remakes, e por aí vai, né? Isso Uhum. é interessante em si. E indo mais para o final da nossa entrevista em si, quase, queria que você falasse um pouco da sua linha de pesquisa, né? Que você tem do não luto não legitimado dos profissionais de saúde. Uhum. Quando a gente pensa em profissionais de saúde, a gente lembra muito da série Grey's Anatomy, que o Uhum. luto lá é muito presente, né? Em si. Sim. O luto não legitimado, né? Ele vem do conceito do DOCA, né? Onde ele fala do luto não reconhecido, né? O luto que ele é socialmente invalidado. E ele é invalidado por diversos fatores. A perda, o modo de se enlutar, quem foi perdido, né? O luto não reconhecido, ele está presente em vários cenários, né? Os profissionais de saúde, né, que são ensinados ali a combater a morte como inimiga, né? A morte ali associada a uma incompetência, uma frustração do próprio trabalho, morreu porque eu não trabalhei direito, né? A gente tem o luto não reconhecido nas relações, por exemplo, LGBTQI+, né? Então, onde às vezes tem relacionamentos escondidos, relacionamentos que não são assumidos socialmente, e tem um enlutamento ali oculto, escondido, né? Porque não é socialmente assumido e não é socialmente invalidado. A gente tem o próprio luto não reconhecido de amantes, por exemplo. Não pode se enlutar, né? Porque você é amante. Mas é luto, é perda, é a mesma coisa, né? A gente tem o enlutamento, por exemplo, por suicídio, né? Então são todos os lutos que socialmente não são validados. É como se a sociedade virasse e falasse assim: não dá para chorar, não pode chorar, né? Tivemos ali um recente acontecimento no Rio de Janeiro, né? Onde tivemos ali a morte ali de várias pessoas, né? E por exemplo, deixa eu abaixar aqui o telefone. E por exemplo, né? Quando a gente fala
E aí, longe de mim dizer se quem morreu lá estava certo, estava errado, era do bem, era do mal, era de tráfico ou não, isso não importa, né? Mas, por exemplo, muitas mães que viveram um processo de luto ali, viveram um luto não reconhecido, na medida que se aquele filho escolheu aquele caminho, então você não pode chorar, você não pode sofrer, né? Mas agora você tá chorando, né? Mas foi ele que quis isso, foi ele que escolheu dessa forma, né? Então isso é um luto não reconhecido. E a minha pesquisa ela está relacionada ao luto não legitimado, né? É a ideia de que o profissional não pode sofrer, que ele não pode se enlutar, né? Essa questão da sobrecarga de trabalho, às vezes a própria sobrecarga não permite o enlutamento, né? Sim, é interessante que esses lutos não legitimados, porque cada pessoa tem uma forma, como a gente já disse sempre, uma forma de lidar com o luto, e esses lutos não legitimados traz uma certa consequência na gente assim, que, por que eu não posso sofrer? Eu estou sentindo essa dor, né? Igual Uhum. o próprio luto que aconteceu no Rio de Janeiro. Por que eu não posso sofrer pro meu filho? Eu cuidei dele desde quando era mais novo, desde quando carreguei na barriga com ele e tudo mais. Por que eu não posso sofrer por ele, né? Em si. Isso é uma perspectiva interessante. É, Uhum. né? Indo mais pro uma pergunta que eu sempre faço pros meus entrevistados, para finalizar a entrevista em si, que é o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Tá cortando um pouco. Tá cortando porco? Tá bom. Uma pergunta que eu Tá. sempre faço para os meus entrevistados é: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Sobre o amor, Aham. nossa, que pergunta difícil. Que a gente falou sobre perda, né? Bom, eu acredito que há várias formas de amor. Uhum. Há várias formas de amar. Eu posso amar o meu trabalho, eu posso amar a minha família, eu posso amar ali a minha parceria, um relacionamento amoroso, eu posso amar o meu propósito de vida, né? Acho que quando a gente é muito novo, a gente tem uma visão muito romantizada do amor. O amor romântico, o amor de casal, né? E às vezes um amor muito hétero também, né? Uma visão muito heteronormativa do amor. Eu queria entender que assim, eu posso amar muitas coisas e muitas pessoas na minha vida, né? Então eu posso amar ali uma parceria, mas eu posso também amar uma amiga, alguém que ficou ali num lado muito difícil da minha vida, né? E a gente ama de formas diferentes, né? Eu posso amar muito, eu posso amar pouco, eu posso amar um amor muito intenso, eu posso ter um amor mais discreto, né? Eu acho que eu queria ter aprendido que não há régua para o amor, né? Não tem comparação. Assim, gostei. Queria agradecer para a entrevista a Fê, né, a Fernanda. Foi muito bom. E que querendo ou não, eu mesmo eu tenho uma certa dificuldade em entender o luto. Eu tive várias gafes aí sobre Uhum. a fase do luto e tudo mais, mas Mas isso é normal, você é e mais um normal. monte de gente. É. Uhum. A gente está aqui para aprender e entender melhor sobre essa questão. Espero que tenham todos gostado da entrevista e eu deixo para a Fê se despedir. Eu agradeço aí a vocês aí, os ouvintes, por compartilhar, né, esse momento, agradeço a atenção. E sempre lembrar, né? A gente não sabe tudo na vida, né? E a gente não tem que saber tudo. A gente existe aprendendo, né? Uma das formas de existência é o aprendizado. E lidar com as faltas, com as ausências, com as perdas é um aprendizado. Então, agradeço pela oportunidade. Eu sou psicóloga clínica também, fico à disposição aí para quem precisa de ajuda profissional nessa área, para quem acha que alguém precisa também de ajuda profissional, né? Precisar de indicação. Agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz. É isso. Então, até mais. Muito obrigado. E Imagina. espero que tenham gostado. E um grande abraço para todos.